Hoje vamos conhecer 5 pessoas cujos safaris terminaram de forma trágica, tudo por um erro, um passo em falso ou uma decisão de segundos. Número 1. A janela aberta, o ataque no Kruger que ninguém esqueceu. 9 de agosto de 2015 era um daqueles dias secos e reluzentes no nordeste da África do Sul, em que a paisagem parece pacífica, mas a vida selvagem nunca está realmente em silêncio. No Parque Nacional Kruger, a poeira flutuava logo acima das estradas de terra, levantada lentamente pelos veículos de safari que serpenteavam pela vegetação densa. Para os turistas, era o paraíso. Para os predadores escondidos na relva alta, era só mais um dia de espera, observação e, às vezes, ataque. O Kruger é uma das maiores reservas de fauna do continente africano, cobrindo quase 19 mil quilômetros quadrados de savana, mata rasteira e florestas ribeirinhas. Milhões de visitantes passam por lá todos os anos. É o lar dos famosos Big Five: leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo. Os veículos de passeio podem circular próximos aos animais em áreas permitidas, mas seguem protocolos rigorosos para minimizar riscos. Os animais são selvagens, porém acostumados com a presença dos carros. Na maior parte do tempo, os ignoram completamente, até que algo quebre o padrão. A família Marley havia chegado do estado do Arizona 2 dias antes. Greg e Elise, com pouco mais de 40 anos, tinham economizado por quase uma década para realizar aquela viagem. Trouxeram a filha adolescente, Tessa, e o filho de 12 anos, Nolan. Elise pensou em tudo, desde as almofadas de pescoço até a lente teleobjetiva. Era o tipo de viagem dos sonhos, daquelas que enchem álbuns e memórias de família. Mas alguns passeios acabam gerando fotos que ninguém quer rever. Naquela manhã, o guia Sifo deu o aviso de sempre. Permanecer sentados, manter silêncio e, acima de tudo, jamais abrir as janelas. Com mais de 10 anos de experiência no Kruger, Sifo sabia o quanto tudo pode dar errado quando uma regra é ignorada. O Land Cruiser aberto nas laterais oferecia excelente visibilidade. Mas as janelas de correr não estavam ali por acaso. Eram a única barreira real entre os turistas e a força selvagem que estava a poucos metros. Pouco depois das 15 horas, Sifo reduziu a velocidade e parou o veículo próximo a um grupo de leões descansando sob um emaranhado de acácias. 6 leoas estavam estiradas sobre a grama dourada, quase imóveis, enquanto um imponente macho permanecia por perto, sua juba escura captando reflexos de luz. As únicas coisas que se ouviam eram os cliques suaves das câmeras e os murmúrios impressionados dos passageiros. Do banco da frente, Sifo reforçou calmamente o aviso. Fiquem imóveis e mantenham as janelas fechadas. Os leões pareciam tranquilos, mas a tensão nunca desaparece completamente. Para olhos inexperientes, esses animais podem parecer entediados, sonolentos no calor, afastando moscas com o rabo, como se não dessem a mínima para os humanos. Mas os leões africanos são predadores de topo, feitos para atacar com precisão e brutalidade. Um macho adulto pode ultrapassar os 190 quilos, atingir quase 1,20 m no ombro e medir mais de 3 metros de comprimento. Suas mandíbulas exercem uma força de mais de 300 quilos por polegada quadrada, forte o suficiente para quebrar ossos com facilidade. Caçadores de emboscada, contam com silêncio e explosões rápidas de velocidade, chegando a 56 km por hora em poucos passos. Muitos turistas confundem essa imobilidade com segurança, mas essa ilusão pode desaparecer em um instante. Um movimento de câmera, um braço fora do carro, ou o sibilo discreto de uma janela abrindo, qualquer um desses gestos pode ser interpretado como ameaça ou como oportunidade. Elise, sentada no banco da frente, tinha uma visão privilegiada, mas o reflexo no vidro atrapalhava sua foto. Ela então deslizou a janela apenas alguns centímetros e ajustou silenciosamente a lente. Foi tudo o que o leão precisava. Seus olhos se fixaram nela. Ele levantou a cabeça, os músculos se tensionaram, as orelhas apontaram para a frente e, sem qualquer aviso, ele partiu para o ataque. Com um estrondo, se lançou contra o lado do veículo, enfiando a cabeça e uma das patas pela abertura. Elise mal teve tempo de gritar. As garras rasgaram seu ombro e pescoço. Greg tentou puxá-la para longe instintivamente, mas o leão já havia cravado as presas. Sifo correu para tentar fechar a janela, mas o mecanismo travou sob o peso do animal. No banco de trás, Tessa e Nolan gritavam enquanto a mãe era atacada a poucos centímetros. Elise lutou apenas por alguns segundos antes de desmaiar.
o corpo caindo contra a porta, um dos braços dilacerado, sangue escorrendo rapidamente pelo colo. O leão recuou tão repentinamente quanto havia avançado. Todo o ataque durou menos de 10 segundos. Sifo pediu ajuda pelo rádio enquanto Greg pressionava as feridas com as mãos. O carro arrancou, deixando os leões para trás enquanto outros visitantes formavam um perímetro improvisado na estrada de terra. Um helicóptero de resgate pousou em 20 minutos. Elise ainda respirava ao ser retirada do veículo, mas seu pulso estava cada vez mais fraco. Depois de um voo até o hospital em Nelspruit, foi declarada morta. Os médicos confirmaram que ela morreu devido à perda de sangue causada por ferimentos profundos no pescoço e ombro. A autópsia indicou que, se estivesse mais próxima de cuidados médicos, as lesões talvez pudessem ter sido tratadas. Mas, no meio do mato e dentro de um carro em movimento, não houve tempo. As autoridades do Kruger investigaram formalmente e inocentaram Sifo de qualquer culpa. O ataque foi oficialmente classificado como erro humano, evitável, porém com consequências irreversíveis. Novos avisos foram instalados em todos os veículos turísticos, e os guardas monitoraram o grupo de leões por dias sem detectar comportamento incomum. Nas semanas seguintes, operadores de safari em toda a África do Sul começaram a atualizar silenciosamente seus procedimentos. Vários veículos passaram a ter janelas com travas automáticas para impedir que fossem abertas durante avistamentos de predadores. Alguns adotaram vidros reforçados. Outros mudaram completamente os modelos usados. Ninguém sabe exatamente por que Elise abriu a janela. Ela conhecia as regras. Sifo havia repetido as instruções poucos minutos antes. Mas essa é a ilusão que o safari cria. Em pouco tempo, a natureza selvagem começa a parecer segura. Os leões parecem calmos, o guia passa confiança, e o metal que separa você da selva começa a parecer suficiente. Talvez tenha sido o reflexo no vidro. Talvez ela só quisesse uma foto melhor. Mas bastaram alguns centímetros de janela aberta para tudo mudar. Depois da viagem, a câmera que Elise usava foi guardada numa caixa, junto com as roupas daquele dia. Nunca mais foi aberta. A história de Elise Marley é um lembrete doloroso de quão rápido um leão pode atacar quando um simples erro rompe a barreira entre a segurança e a selvageria. Número 2. O clique errado. O fotógrafo francês e o suposto tigre no Botsuana. 4 de outubro de 2017 começou como qualquer outro dia no norte do Botsuana, quente, seco e silencioso, na região de Savuti, dentro do Parque Nacional Chobe. O ar pairava pesado sobre o leito seco do rio, onde pegadas de elefantes cruzavam a poeira, e rastros de leões da noite anterior ainda eram visíveis. Era o tipo de lugar onde o silêncio tem peso, onde a linha entre observador e observado pode se inverter num piscar de olhos. Etienne Rabot tinha vindo de Lyon, na França, para o que chamava de a viagem da vida. Aos 44 anos, ele era engenheiro civil de profissão, mas fotógrafo de natureza por paixão. Autodidata, meticuloso e extremamente paciente, era conhecido por sua curiosidade silenciosa, o hábito de passar horas focado em um só detalhe e por seu respeito profundo pelo mundo natural. Sua esposa, Claire, ficou na França, confiando no planejamento e na pesquisa cuidadosa do marido. Etienne havia estudado tudo: posicionamento de câmeras, hábitos dos animais, rotas de migração. Mas ler sobre predadores é bem diferente de estar frente a frente com eles. A região de Savuti é conhecida pelo terreno seco, imprevisível e pela fauna territorial. Grandes felinos, como leopardos e leões, percorrem a mata dali, embora avistá-los sem guia treinado seja raro. A paisagem parece aberta, mas engana. Arbustos densos e pequenos vales escondem movimentos até ser tarde demais para reagir. E mesmo que a maior parte dos animais do parque seja nativa, vez ou outra surgem rumores sobre espécies exóticas vindas de reservas particulares próximas, animais que escaparam, foram soltos ou estavam sendo mantidos ilegalmente. Etienne havia contratado um guarda local chamado Tiro para acompanhá-lo em caminhadas fotográficas. Durante 3 dias, seguiram rotas conhecidas de predadores, sempre próximos ao veículo e respeitando as regras do parque. Mas no 4º dia, pouco antes do pôr do sol, Etienne viu algo se mover na vegetação perto do leito seco do rio. Um lampejo de laranja, uma forma grande, listrada, que não podia ser confundida com outra coisa. Ele parou, ergueu a câmera e, sem dizer uma palavra, se afastou do guia para seguir o rastro. Tiro gritou para ele parar,
Mas Etienne não ouviu. Ou escolheu não escutar. Ajoelhado com a câmera em punho, ele avançou pela grama, atento apenas à silhueta adiante. Sua atenção estava tão fixada no que vinha pela frente que não viu o perigo vindo pelo lado. Nos dias anteriores, Etienne vinha rastreando o que acreditava ser um tigre, animal que não é nativo da África, mas havia sido visto, segundo boatos, na região sul do Chobe. Alguns diziam que tinha escapado de um criadouro particular que fechara há pouco tempo. A maioria achava que era confusão ou exagero, mas Etienne acreditava que era possível. Para ele, era uma chance rara de capturar uma imagem única. Valia o risco. Mesmo fora de seu habitat natural, tigres continuam sendo predadores guiados por instinto. Um adulto pode pesar mais de 220 quilos e se mover com precisão silenciosa. Costumam caçar a partir da vegetação, evitando o ataque frontal. Preferem cercar e atacar pelas laterais. Para um fotógrafo concentrado no que está à frente, o perigo real quase sempre vem de onde ele não está olhando. O tigre saiu da vegetação e atacou Etienne por trás, derrubando-o de cara no chão. As garras rasgaram suas costas e coxa ao pousar sobre ele. Etienne gritou e se debateu, chutando com força, mas o animal já havia cravado os dentes em sua perna. O estalo de osso quebrado foi audível. A câmera caiu e se despedaçou no chão. O tigre arrastou o corpo por alguns metros pela poeira antes de largá-lo e circular novamente, com o rabo vibrando e a respiração pesada. Tiro já havia pedido socorro pelo rádio. Pesquisadores de uma base próxima ouviram os gritos e correram para o local com latas de metal, apitos e sinalizadores. O barulho afastou o tigre, que desapareceu na vegetação com a mesma agilidade com que surgira. Etienne sangrava muito. Sua perna estava completamente destroçada. Mas ele ainda estava consciente quando foi alcançado. Foi carregado de volta ao veículo, estabilizado e levado até uma base de guarda a vários quilômetros de distância, onde um helicóptero o transportou para um hospital na cidade de Maun. Quando chegou, já havia perdido uma quantidade perigosa de sangue e precisou de cirurgia imediata. Os médicos conseguiram salvar sua vida, mas não sua perna. A amputação acima do joelho foi necessária. Os ferimentos eram extensos demais. Tendões rompidos, artérias esmagadas e sinais de infecção precoce. Quando a notícia chegou à França, Claire voou imediatamente para o Botsuana, chegando pouco antes da segunda cirurgia. Ela permaneceu ao lado dele durante os dias longos e dolorosos de recuperação, ajudando-o a lidar com o choque e o silêncio que vieram depois. Após 2 semanas no hospital, voltaram juntos para casa. Amigos em Lyon ficaram em choque. Etienne sempre foi conhecido por sua meticulosidade e preparo extremo. Nunca era imprudente ou impulsivo. Muitos tinham visto seus cadernos de anotações e ouvido seus planos detalhados antes da viagem. A ideia de que ele tivesse se afastado sozinho, ignorando o guia, parecia impossível. Segundo pessoas próximas, ele mal falava sobre o ocorrido. Dizia apenas que havia cometido um erro. A administração do parque revisou o incidente e confirmou que Tiro seguiu todos os protocolos. Nenhuma penalidade foi aplicada. No entanto, começaram a distribuir instruções atualizadas de segurança para fotógrafos amadores e viajantes independentes. Novas placas foram instaladas na parte sul do parque e relatos sobre espécies exóticas passaram a ser investigados com mais rigor. Nunca mais se encontrou qualquer vestígio do tigre. Etienne só teve a si mesmo para se preocupar. Já Brian McCready fazia parte de um grupo, um que saiu discretamente da trilha e cruzou o caminho de um búfalo do Cabo Solitário. Número 3. Um passo fora da trilha. O ataque do búfalo na Zâmbia. 17 de setembro de 2022. O sol subiu rápido e forte sobre o Parque Nacional South Luangwa, no sul da Zâmbia, inundando o vale com calor dourado antes que as sombras tivessem tempo de se formar. A estação seca estava em pleno vigor. Pouca água, vegetação ressecada, e a visibilidade se estendia por quilômetros em meio ao solo rachado. Parecia calmo, mas naquela parte do país, mesmo as manhãs mais claras escondem perigos na grama alta. 10 amigos de longa data vindos de Seattle tinham voado para a África para realizar o que chamaram de Viagem dos 50, um safari a pé que haviam sonhado juntos por anos. A maioria deles tinha entre 40 e 55 anos. Todos profissionais, apaixonados por natureza e ex-colegas de faculdade que mantiveram contato ao longo de décadas de trabalho, filhos e distância. Entre eles estava Brian McCready, de 45 anos,
ex-paramédico e atual professor de ciências do ensino médio. Ele adorava trilhas, animais selvagens e piadas secas que faziam os amigos revirarem os olhos. Ao seu lado, caminhava Sandra Wright, de 43 anos, treinadora corporativa e corredora dedicada, que conhecia Brian desde os tempos em que ambos eram monitores de residência estudantil. Foi ela quem o convenceu a embarcar nessa aventura. Liderando o grupo estava Thomas Banda, guarda experiente da região, com 18 anos de atuação em safaris guiados pelas planícies alagadas do Luangwa. Conhecido por sua calma e vasto conhecimento sobre o comportamento dos animais, Thomas passara anos acompanhando leões e elefantes, conduzindo grupos por terrenos desafiadores com precisão e paciência. Safaris a pé exigem ritmo lento e muita confiança. Confiança no guia, no silêncio e na disciplina de manter-se próximo e atento. O grupo saiu logo após o nascer do sol, caminhando em fila única ao longo de um leito seco de rio, onde pegadas de hipopótamos formavam padrões no chão. Apenas Thomas e seu assistente portavam armas de fogo. Os demais levavam câmeras, garrafas d'água e o entusiasmo tranquilo de quem está cercado por natureza selvagem de verdade. Após cerca de 1 hora de caminhada, viram ao longe um pequeno grupo de elefantes cruzando a neblina matinal. Silhuetas cinzentas, movendo-se com lentidão e imponência. Alguns membros do grupo se afastaram levemente da trilha para tentar uma visão melhor. Foi pouco, talvez 3 ou 4 metros, mas no mato, esse pequeno desvio pode ser o suficiente. Thomas sinalizou para que todos parassem e se reagruassem, mas nesses segundos dispersos, a linha se abriu e a visibilidade foi perdida. Do matagal, um búfalo do cabo surgiu em disparada. Um touro solitário, de corpo escuro, coberto de poeira e sombra. Estava a menos de 7 metros quando atacou, com os cascos martelando o solo e a cabeça abaixada. Thomas gritou, tentando manter o grupo unido, mas Brian, que estava mais próximo da vegetação, ainda se virava quando foi atingido. O búfalo do cabo é considerado um dos animais mais perigosos da África. Touros solitários como aquele, conhecidos como Bachelor Bulls, são especialmente imprevisíveis. Uma vez separados do rebanho, tornam-se territoriais e propensos a atacar sem qualquer aviso. Com peso de até 800 quilos e velocidade de ataque superior a 50 km por hora, ganharam a fama de mestres da violência súbita. Não rosnam, não ameaçam, esperam e então investem. O chifre perfurou Brian logo abaixo das costelas, lançando-o no ar antes de derrubá-lo com força contra o chão. O animal girou e pisoteou Brian 2 vezes em uma explosão de poeira e cascos. Sandra, que estava poucos passos atrás, foi atingida de lado pela massa do animal. Caiu com violência, quebrando o braço com o impacto. Os outros congelaram, atônitos, incapazes de reagir. Thomas disparou um tiro de advertência para o alto. O búfalo parou, bufou e recuou para dentro da vegetação. O silêncio que se seguiu foi tomado apenas pelo cheiro de capim amassado, a poeira suspensa no ar e os gritos de dor de Sandra. Os ferimentos de Brian eram catastróficos. O chifre do búfalo havia rasgado seu tórax, colapsado um pulmão e quebrado várias costelas. O pisoteio causou trauma interno grave. Thomas foi o primeiro a alcançá-lo, seguido por 2 membros do grupo que sabiam aplicar primeiros socorros. Trabalharam juntos, pressionando feridas, tentando estabilizar o quadro, enquanto Thomas pedia socorro via rádio. Sandra, ainda no chão, com o braço imobilizado por faixas improvisadas de roupas, gritava para que salvassem Brian. Mas ele jamais voltou a si. O grupo improvisou uma maca com uma cadeira dobrável e galhos para levar Sandra até uma clareira próxima, onde um helicóptero chegou dentro de 1 hora para resgatá-la e levar o corpo de Brian. A tragédia foi classificada como um acidente imprevisível, uma emboscada causada por um momento breve de desorganização. Thomas não foi considerado culpado, mas a empresa de turismo revisou silenciosamente os protocolos dos safaris a pé. A partir de então, distâncias mínimas passaram a ser obrigatórias. Regras de reagrupamento foram reforçadas e ficou proibido sair da trilha em qualquer circunstância. O corpo de Brian foi levado de volta para Seattle na semana seguinte. Sua cerimônia de despedida aconteceu no auditório da escola, onde ele ensinava há mais de 1 década. Alunos, amigos e colegas compartilharam histórias sobre trilhas, animais selvagens e a gentileza discreta de alguém que poucos sabiam nomear em vida. Suas cinzas foram espalhadas nas montanhas de Cascades, no caminho que ele mais amava.
Sandra fez o discurso final no velório. Ela sobreviveu, mas nunca esqueceu o que perdeu naquele dia. O grupo interrompeu a viagem e voltou para casa em silêncio. O encanto da natureza foi substituído por algo mais quieto. Ryan enfrentou o perigo nas planícies abertas. Já Devon Boyd foi atacado em um local inesperado, nas sombras ao lado de sua varanda, por uma hiena pintada. Número 4. Sombras no quintal. O ataque da hiena no Quênia. 14 de julho de 2019 era uma noite parada, sem vento, nas vastas planícies do entorno da reserva Masai Mara, no Quênia. O calor do dia permanecia no ar mesmo após o pôr do sol. E o céu, sem lua, estava cravejado de estrelas, fazendo com que a terra abaixo parecesse ainda mais escura. Em torno de uma casa de safari privada, localizada fora dos limites formais da reserva, o silêncio era profundo o suficiente para se ouvir o som dos insetos na grama seca, e de vez em quando, o andar de cascos ou patas ao longe. As cercas em volta da propriedade eram baixas, apenas decorativas, sem qualquer função real de segurança. Do lado de fora havia savana aberta, compartilhada por turistas, carniceiros e predadores. Dentro do lodge, 4 viajantes norte-americanos estavam relaxando após o primeiro dia completo de safari. Jack e Maria Langston, ambos com 24 anos, haviam passado um ano economizando para realizar a viagem dos sonhos. Convidaram seus melhores amigos, Devon e Hayley Boyd, ambos com 23 anos, para acompanhá-los. Eram amigos próximos desde a faculdade, daqueles com quem se troca mensagens sem pensar e se faz planos sem esforço. Devon era o tranquilo do grupo. Bem-humorado, sempre prestativo, o primeiro a carregar uma mala ou verificar se todos tinham água antes de uma caminhada. Não era imprudente, apenas curioso, atencioso e animado com cada detalhe da experiência. O lodge onde se hospedavam oferecia chefe particular, vista deslumbrante e uma regra simples e repetida várias vezes. Após o anoitecer, ninguém deveria sair. Nada de caminhadas, fotos ou até mesmo espiar as estrelas. À noite, o mato virava outro lugar, vivo, imprevisível e perigoso. Devon tinha escutado isso, todos tinham. Mas o perigo real se esconde bem quando a noite é calma. O ambiente parece seguro e a ameaça não tem cara de ameaça. Ele não era descuidado, era curioso, e naquela noite a curiosidade falou mais alto. O que ele não sabia é que nem tudo lá fora era presa. Devon escutou um ruído. No início pensou que fosse um macaco. Os sons vinham de cima, do telhado. Mas o farfalhar mudou de lugar, tornando-se mais pesado, agora mais próximo do chão, vindo de um ponto escuro logo além do terraço. Devon avançou devagar, tentando enxergar melhor na escuridão. Não foi uma decisão inteligente. A regra era clara. À noite, fique dentro de casa. Ele conhecia essa regra, mas é fácil esquecê-la quando a varanda parece parte da casa e o mato parece longe. Ele deu alguns passos, só alguns, e então a hiena atacou. Surgiu pela lateral, baixa, veloz e silenciosa. Pulou sobre ele sem aviso, cravando as mandíbulas na perna inferior com uma força brutal. O impacto o derrubou na hora. Em segundos estava sendo arrastado pela varanda de pedra, com a lanterna voando e girando no escuro. Era uma hiena pintada, comum nessa região do Quênia, principalmente perto de casas de safari, onde os cheiros de comida e de pessoas permanecem por horas. Embora sejam conhecidas por viverem em grupos, essas hienas também caçam ou exploram sozinhas, se movimentando quase sem som pela vegetação. Ao contrário de leões ou leopardos, elas não rugem antes de atacar. Suas mandíbulas são algumas das mais potentes do mundo animal, mais de 400 quilos por polegada quadrada. Força suficiente para quebrar ossos com facilidade, e não perseguem. Elas esperam, por uma brecha. Devon deu essa brecha. A hiena mordeu com força, rasgando músculo e tendões enquanto o puxava em direção ao mato. As patas chutavam poeira a cada passo. Devon gritava, tentando se soltar, chutando com a outra perna. Mas o animal não cedia. Arrastou-o por mais alguns metros antes de parar, ainda com os dentes cravados, respirando alto e baixo. Hayley surgiu correndo pela porta, gritando seu nome. O pânico tomou conta do lodge. Jack e Mariah acenderam todas as luzes externas enquanto Hayley pegou uma cadeira e a atirou na direção da hiena. O barulho e a iluminação repentina assustaram o animal. Mas não o suficiente. Somente com a chegada de um segurança local, armado com uma lanterna de alta potência e um bastão de metal, a hiena finalmente recuou. Parou, encarou a luz com os olhos brilhando
e desapareceu na vegetação sem fazer som. Devon estava caído no chão, imóvel. A perna estava em carne viva, aberta do joelho ao tornozelo. Os músculos estavam expostos, tendões arrancados e 2 ossos quebrados. Equipes aplicaram um curativo compressivo, enquanto outras pessoas tentavam mantê-lo consciente e calmo. Antes do amanhecer, um helicóptero de emergência chegou de Nairobi. Devon foi estabilizado e passou por cirurgia de urgência logo após o sol nascer. Os médicos conseguiram salvar a perna, mas não totalmente. Após várias cirurgias e meses de fisioterapia, Devon recuperou a capacidade de andar com ajuda. No entanto, ficou com dores crônicas, mobilidade reduzida e um mancado permanente. O incidente gerou uma breve investigação pela administração do Lodge, mas nenhuma violação foi encontrada. As regras de segurança haviam sido claras. A responsabilidade recaiu sobre o hóspede que saiu do quarto. Nenhuma ação judicial foi tomada, mas a pousada aumentou discretamente o número de funcionários à noite e reforçou o perímetro. De volta à Califórnia, a vida de Devon mudou de maneira radical. Ele precisou deixar o emprego e as atividades ao ar livre, assumiu uma função remota em atendimento ao cliente e passou a se dedicar à reabilitação. Ele e Hayley se casaram em uma cerimônia íntima. Jack e Mariah ainda viajam, mas nunca mais para áreas remotas de vida selvagem. A experiência os marcou profundamente. A pousada atualizou alguns procedimentos noturnos e ampliou a segurança. Mas a política oficial de segurança permaneceu a mesma. Os hóspedes são responsáveis por seguir as regras. Devon só havia saído para verificar um som. Javier Cadina saiu do carro para tentar uma foto melhor de um leão. E a natureza não hesitou em responder. Número 5. A última foto. O salto do leão na África do Sul. 26 de outubro de 2003 era uma tarde quente de primavera na província noroeste da África do Sul. No Parque Nacional Pilanesberg, o sol atravessava os galhos de acácias, desenhando sombras lentas sobre as estradas de cascalho e a vegetação seca. O ar zumbia suavemente com o som de insetos. À distância, a savana parecia pacífica, quase eterna. Mas por baixo da calmaria o ecossistema vibrava em tensão constante. Tudo seguia como de costume até que um homem desceu do veículo. Javier Cadina havia chegado à África do Sul 4 dias antes. Aos 29 anos, ele era analista de marketing, natural de Madrid, discreto, culto e apaixonado por fotografia. Era sua primeira vez na África. A viagem fazia parte de um pequeno grupo turístico que explorava as colinas e formações vulcânicas do Pilanesberg. Ele trouxera 3 câmeras, um diário e aquele entusiasmo típico de quem está vivendo um sonho. O tipo de empolgação que faz turistas se inclinarem demais para fora da janela. Javier não era imprudente por natureza, só estava deslumbrado. E ele não estava sozinho. O safari daquele dia era conduzido por Peter Ndlovu, um guia freelancer experiente, mas conhecido por ser um pouco flexível demais com as regras. O veículo era um 4x4 bege com laterais abertas e cobertura de lona. Não tinha portas, apenas barras metálicas e cintas de tecido. Os passageiros estavam distribuídos em 2 bancos compridos, com idades e nacionalidades variadas. Alguns já tinham feito safaris antes. Outros, como Javier, estavam vendo a vida selvagem pela primeira vez. Já haviam avistado impalas, zebras e um elefante solitário à distância. Agora, o calor do dia fazia tudo desacelerar. Em parques de safari, os leões geralmente ignoram os veículos. Anos de convivência ensinaram a eles que o som, o cheiro e a forma dos carros de turismo não representam ameaça, nem recompensa. Mas essa neutralidade desaparece no instante em que alguém rompe a silhueta do veículo. Fora do carro, a forma humana é identificada como presa, não como parte da paisagem. Já passava de 1 hora de passeio quando alguém apontou um leão deitado à sombra de uma árvore marula. Sua pelagem dourada se confundia com o pó do chão. A cabeça erguida, olhos semicerrados, o rabo balançando lentamente. Ao lado, uma segunda figura, provavelmente uma fêmea, descansava perto das raízes. Peter reduziu a velocidade e parou a cerca de 10 metros do animal. As câmeras surgiram em silêncio. O grupo se acomodou, quieto, numa expectativa reverente. Era o tipo de cena que justifica a viagem inteira. Javier, querendo um ângulo melhor, já havia se inclinado 2 vezes por cima da borda do carro, incomodado com o reflexo da luz. Então, sem avisar ninguém, ele desamarrou a cinta de lona, passou pelas barras e pôs os pés no chão.
câmera em mãos, olhar fixo no leão. Foi uma decisão inexplicável. Todos haviam escutado as orientações de segurança. O leão estava ali, a poucos passos, totalmente desperto e dentro do alcance de ataque. Mas o safari tem um efeito estranho nas pessoas. Quanto mais tempo os animais permanecem imóveis, mais inofensivos parecem. De alguma forma, Javier, normalmente tão cauteloso, escolheu aquele momento para agir como se as regras não valessem para ele. O grupo ofegou. Uma mulher tentou segurá-lo. Outra gritou. Peter se virou, visivelmente surpreso, mas demorou a reagir. O leão levantou-se com um movimento fluido e começou a se aproximar. Primeiro devagar, depois mais rápido. Quando Peter finalmente gritou, o animal já estava a meio caminho. Javier se virou, levantando a câmera como se fosse recuar. Mas não teve tempo. O leão saltou com força devastadora, colidindo com o peito dele e o derrubando no chão. Suas mandíbulas se fecharam em torno do pescoço, esmagando ossos e dilacerando músculos com uma única mordida. O ataque foi rápido e silencioso. Em segundos, Javier parou de se mover. Uma das mãos permaneceu fechada em torno da alça da câmera. O leão manteve a mordida por alguns instantes, depois recuou. Observou. O rabo balançou mais uma vez, e então ele se virou calmamente e voltou para a sombra da árvore. Javier ficou estirado no chão, imóvel, o sangue se infiltrando lentamente na poeira. Quando os guardas chegaram, não havia mais nada a ser feito. Javier foi declarado morto no local. Os ferimentos eram fatais. Traqueia esmagada, artérias rompidas, vértebras cervicais quebradas. Os guardas isolaram a área e escoltaram o grupo de volta ao alojamento, em silêncio. Naquela mesma tarde, a administração do parque abriu uma investigação interna. Peter foi considerado negligente, embora nenhuma acusação criminal tenha sido feita. Sua licença de guia foi revogada e seu nome retirado da lista de operadores autorizados da reserva. Novas regras foram adotadas discretamente. Briefings obrigatórios antes de cada saída, placas reforçando orientações dentro dos veículos e um novo código de conduta para os guias. As novas normas foram claras. Nada de se levantar, nada de se inclinar para fora e, sob nenhuma circunstância, sair do carro. O corpo de Javier foi levado de volta a Madrid dias depois. A família agradeceu à equipe do parque pelo apoio. Uma cerimônia simples foi realizada em sua cidade natal, onde amigos se reuniram para lembrar de suas fotos. Ruas, trilhas, viagens em família. Imagens de uma vida capturada com cuidado. Em lugares como o Pilanesberg, a natureza não oferece segundas chances. Bastam poucos passos na direção errada para que a ilusão de segurança desapareça. Essas histórias são lembretes duros de que, na natureza selvagem, basta um instante, uma janela aberta, um passo fora do caminho, uma simples curiosidade para que tudo mude. Em um safari, o perigo nem sempre avisa, e o silêncio, muitas vezes, esconde mais do que revela. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!